qual é o comportamento que você vai ter com aquela criança, vai determinar muito a birra, vai determinar muito como ele lida com aquela frustração. 4 anos de idade, ele continua com a birra se essa birra funcionar, tá, gente? Tá funcionando, ele vai continuar, porque funciona, tá? Ele tem o que ele deseja, a frustração abaixa, tá? Ele resolve o sentimento dele. Pode ser que pare e pode ser que piore. Por que eu tô falando isso? Aos 4 anos de idade é quando ou eu começo a ver que tá piorando e eu começo a não ceder e deixar ou ele tem gente que deixa de castigo e faz aquelas coisas todas, ou ele melhora, ele adequa, ou ele piora a ponto de ir pro consultório. É agora que entra a psicóloga no assunto, porque as crianças de 4 anos param no consultório por conta de comportamento inadequado, e quando a gente vai ver, tem a ver com frustração. 5, 6 anos de idade, aí continua igualzinho aos 4 anos, tá ruim, tá pior, tá com xingamento, tá com gritaria, tá se jogando no chão, ele joga brinquedo, ele quebra as coisas, bate a porta, ele faz um monte de comportamento, ou ele ou ela, e aí aumenta com a chantagem e a condição, tá? O que é isso, chantagem e condição? A chantagem é quando a criança começa a fazer assim. Isso acontece muito no consultório. É assim: eu não gosto mais de você, você não é mais minha amiga, eu te odeio. Isso tudo é chantagem emocional. Tô de mal de você. Vou falar pra minha mãe que você me bateu. Então, assim, eles fazem uma chantagem emocional com você para, além de todos os comportamentos, eles usam a chantagem emocional, tá? E a condição é assim: se você, que é uma ameaça, né? Se você não fizer isso pra mim, se você não me der o que eu quero, eu vou falar pra minha mãe que você me bateu. Se você não fizer o que eu quero, eu vou, sei lá, te bater. Então, eles vão trazendo uma ameaça, uma condição ali para que você ceda, tá? Os desejos dele porque ele começa a variar o comportamento, na verdade, conforme ele vai crescendo, ou ela vai crescendo, vai variando o comportamento. Por quê? Porque eu começo a ver que não funciona uma coisa, então eu tenho que tentar outra. E ele vai aprendendo ao longo do tempo, e aí ele vai utilizando com você, lógico, com quem cuida dele. Com quem cuida dele ou dela, né? Aí a gente tá falando de menina ou menino, certo? Como que é, assim, os comportamentos? Comportamentos de birra, que é o comportamento mais principal. Agressividade verbal e física, né? Excedendo o poder através da chantagem. Sim, a gente, principalmente mãe, acaba cedendo muito facilmente com chantagem emocional, tá? Tem um poder absurdo a chantagem emocional, até no adulto, né? O adulto utiliza a chantagem emocional frequente porque é funcional, mas é funcional por um período de tempo e por um objetivo diferente do que você espera, né? Porque às vezes você espera com a chantagem emocional que a pessoa tenha respeito por você, e no fim ela tem medo de você. Então a chantagem é por medo, não por respeito, e aí isso cai por terra uma hora ele mostra que ele não tem respeito por você e ele tem medo de você. Então, quer dizer, não é funcional a longo prazo, você percebe que não é funcional. A curto prazo tá? Birra, né, que eu falei, agressividade verbal e física, ele passa a te bater, a te chutar, a cuspir, a xingar, tá? Chantagem emocional e ameaça, e isolamento, uma coisa que eu não falei aqui, que pode acontecer e normalmente acontece depois dos 6 anos, tá? 6 anos e meio, 7 anos, 8 anos, começa a ter um isolamento. Às vezes a criança menor, às vezes percebe, se ela for bem inteligente, ela percebe antes dos 6 anos que funciona se ela se isolar.
Então ela faz aquele bico, aquela cena. É uma cena artística, inclusive, né? Eu falo que essas crianças, quando estão nesse processo de não se jogar no chão e usar essa inteligência para perceber que o ambiente resolve muito mais com um comportamento isolado, essa criança, ela é dramática, ela tem uma grande chance de ser uma grande artista. Porque ela percebe que o ambiente funciona muito bem com o isolamento, então ela faz aquele drama mexicano. Ela faz o bico, faz aquela carinha de choro, não chora, hein? Faz aquela carinha de choro, faz um biquinho, se curva, vai pro cantinho da sala. Vocês já viram isso? Eu já vi no consultório. Mas eu quero saber se vocês já viram criança assim, se já pegaram criança assim. Elas vão pro cantinho, fica toda moadinha, tudo assim, encolhidinha. Grandes artistas, viu, gente? Dá muito bem para trabalhar com artes, porque elas representam ali o seu sentimento de frustração para comover o ambiente e fazer o ambiente, no caso, é você babá, é você mãe, é você professora. Então, assim, ela faz aquele drama todo para você cair nas emoções. Ela te pega no emocional, na verdade, né? Aqui em casa tenho 3 atores assim. Jura? Jura, Samara? Demais, hein? São inteligentes, então. Artistas. Eles são, viu? Se eles são mais velhos, é mais comum, tá? Então, depois dos 6 anos, 7 anos, você vê bem característico essa cena, assim, essa coisa. Porque eles percebem que se jogar no chão, quando tem 7 anos, já não funciona mais. Então, eles mudam, né? Muito bom. Ai, gente, eu sendo babá e ele me ameaçar, preciso falar para a mãe antes da criança? Olha, a criança ela não vai falar, né? Às vezes ela nem vai falar, tá? Ela só fala isso para te ameaçar. Ou ela fala para poder punir a pessoa, tá? Então, às vezes ele faz isso. Eu tive uma criança assim, que ele falava as coisas, assim, inventava coisas, e uma das coisas era essa. Ele inventava que batiam nele, né? Na escola, a professora batia, e não sei quem batia e tal. E a mãe passou a não acreditar, porque em todos os lugares todo mundo bate, né? Não dá, né? Então, tem isso. Tem um discurso que não vai se prolongar, os pais acabam percebendo, tá? Mas é legal a babá, sim, falar com os pais. Eu chamo isso de facilitadora, né? No meu curso eu utilizo a palavra facilitadora, mediadora, facilitadora entre o seu cliente, que é a criança, e os pais, tá? Então nesse momento você vai ser a facilitadora, que é a pessoa que vai dialogar com conhecimento para esses pais que essa criança está utilizando a chantagem emocional para lidar com a frustração e obter o que ele quer, tá? Então nós vamos mediar isso.